Seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. No programa de hoje falaremos sobre o material da construção civil que se tornou um dos mais importantes elementos da arquitetura do século XX, o betão. Vamos perceber as principais valências do uso deste material e visitaremos a obra do Centro de Ajuda da Amadora para ver em prática a utilização deste produto. Fique connosco! O betão é um material composto por cimento, areia, pedra, água e aditivos, sendo a sua resistência e durabilidade dependentes da proporção entre estes materiais. O betão é o material construtivo de maior utilização em todo o mundo. O único produto que supera o seu consumo é a própria água. Hoje em dia é difícil imaginar a realização de grandes obras sem a utilização de estruturas de betão armado. Ele está presente em quase todo o tipo de construções, como nas nossas casas, em autoestradas, em pontes, nos edifícios mais altos do mundo, em obras de saneamento, até mesmo em plataformas de extração petrolífera móveis. Mas o emprego deste material, tal como o conhecemos hoje, é relativamente recente e a sua primeira aplicação foi efetuada apenas no século XIX. Quando este material possui uma armadura de ferro, denomina-se betão armado. E quando as suas armaduras estão tensionadas, é denominado de betão pré-esforçado. Além disso, existem vários tipos de betão especiais, como os coloridos, o betão leve, com fibras, entre outros, que são utilizados de acordo com as necessidades específicas de cada projeto. A execução e o dimensionamento de estruturas de betão são definidos por normas europeias, que especificam em pormenor quais é que são os requisitos para cada elemento, em termos de projeto e de execução. Em linhas gerais, o betão é uma matéria moldável, que é inserida em cofragens, vulgarmente chamadas de moldes, e que, após o tempo adequado de cura, assume a sua propriedade final. Para a execução de elementos em betão, dimensiona-se não só a estrutura em si, mas também todos os elementos que a suportam, ou seja, as cofragens e os seus apoios, até à conclusão da secagem. Estão também definidas nas normas europeias as condições de transporte e de armazenagem dos materiais, bem como a sua limpeza, de forma a garantir que os elementos de betão possuem as propriedades desejadas. As cofragens são moldes em madeira, contraplacado ao aço, cuja função é garantir a geometria definida do elemento a betonar. É importante que a cofragem seja estanque e que resista às ações durante a construção, além de permitir a fácil descofragem sem causar danos à estrutura. As cofragens necessitam de estar apoiadas em estruturas de modo a suportar o peso do betão que irão moldar até o mesmo se autossuportar. Estas estruturas denominam-se cimbres e podem ser de madeira ou em material metálico. O betão deve ser produzido de acordo com as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, sendo que o mesmo pode ser produzido em obra ou em centrais de betão pronto. Antes da betonagem, deve realizar-se um estudo à composição do mesmo e um plano de betonagem. É importante verificar que a zona a betonar deverá ser protegida de radiação solar, vento forte, congelação, água, chuva e neve para que se consiga uma secagem adequada. A betonagem deve garantir que todos os elementos integrados, como as armaduras, estejam embebidos corretamente pelo betão. Sobre a cura do betão, que não é mais do que a sua secagem, é importante manter a umidade da superfície do mesmo e ao mesmo tempo cobri-la de modo a obter baixas taxas de evaporação. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiurde, que trabalha diariamente regida pela eficiência e eficácia num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo Sistema de Qualidade da Engiurde. É importante garantir o controle de qualidade através de inspeções visuais para as armaduras e cofragens e através da recolha de amostras e análises laboratoriais no caso do betão. Isto é fundamental para o cumprimento dos requisitos de projeto, tanto em termos de geometria como em termos de capacidade resistente. O empreiteiro tem como responsabilidade solicitar análises laboratoriais ao betão para determinar a sua resistência, elasticidade, fluência e permeabilidade.
A opção entre uma estrutura em betão ou aço depende de circunstâncias específicas, tal como o local de execução, a finalidade da obra, os prazos, custos e até mesmo a proximidade às fontes produtivas. Neste sentido, o mais comum é encontrarmos soluções mistas, uma vez que o aço é ideal para grandes vãos e coberturas leves e o betão é indicado para grande concentração de cargas, além de resistir melhor ao tempo. O arquiteto, como autor do projeto arquitetónico, é o condutor do processo construtivo e é ele que deve coordenar a elaboração dos projetos complementares, principalmente o de estruturas, pois quando se está a projetar a arquitetura, também se projeta a estrutura. Cabe ao arquiteto saber a dimensão dos elementos estruturais e localizá-los no projeto. Isso significa que, na verdade, é o arquiteto quem toma a decisão de qual será a solução estrutural a ser utilizada. No caso do betão, dadas as características desse material, nos permite executar geometrias mais inusitadas de uma forma mais simples do que em outros materiais, como é o exemplo do aço. Um exemplo prático daquilo que eu estou a falar é justamente o projeto do Pavilhão de Portugal, onde o arquiteto Álvaro Cisa Vieira tomou partido do betão pré-esforçado e fez uma belíssima praça coberta que causa admiração, não só nos leigos, mas também nos profissionais da área de arquitetura e engenharia. Numa realidade de aceleradas mudanças e novidades tecnológicas, o betão é um material em constante desenvolvimento devido a diversos estudos para aprimorar as suas capacidades. Um bom exemplo é o betão orgânico, criado por arquitetos portugueses do ateliê Extra Studio, que é um híbrido entre betão e matéria orgânica. Pensado para pavimentos exteriores, este material garante a permeabilidade do solo e permite o crescimento de vegetação, reduzindo o risco de cheias em áreas urbanas. No seguimento deste tema do betão, vamos ver algumas imagens da obra do Centro de Ajuda da Amadora, cuja fase atual envolve justamente os processos de betonagem. Olá Paulo, em que fase de obra se encontra este novo Centro de Ajuda? Olá Cátia, estamos aqui na obra que acabaste de referir. E neste momento a fase em que nos encontramos nesta obra é a de conclusão da superestrutura do edifício da Amadora. Acabámos de betonar a laje do piso 2 há 2 dias e estamos neste momento a completar a segunda ida de pilares que vão sustentar a cobertura. Em paralelo com isto também já desenvolvemos trabalhos ao nível do piso 0, nomeadamente na compartimentação das instalações sanitárias e também já fizemos os revestimentos de algumas paredes. Picámos também outras ao nível mais exterior. Foram essencialmente de dois tipos os imprevistos que aqui encontramos e ambos ao nível estrutural. O primeiro foi quando picámos os rebocos e verificámos que muitas das armaduras estavam num estado de corrosão avançada. O outro problema, o outro imprevisto que aqui tivemos foi ao nível da fachada a oeste, onde nos deparámos com os pilares que vêm do piso 0 desalinhados com os que deveriam estar no piso 1. O projetista, para minimizar a interferência dos pilares na linha de vista dos fiéis ao nível da nave, reduziu o seu número, mas naturalmente que a laje tem que ser suportada e para o efeito o que ele criou foi uma solução aqui engenhosa que de alguma forma vai buscar o apoio à estrutura da cobertura, ou seja, temos aqui várias situações em que o apoio da laje é feito não por baixo, como tradicionalmente é, através de pilares, mas sim por cima, através de tirantes que vão descarregar na estrutura metálica que sustenta a cobertura que temos aqui no edifício. Foram cerca de 140 metros cúbicos de betão C2530 e mais de 20 toneladas de aço A500, o que deu uma densidade considerável para este tipo de laje. Por fim, verificámos também a sustentabilidade do esquema de escoramento. Este foi feito em 2 patamares, embora o primeiro, ao nível do piso 1,
tenha sido o mais intenso. Ao nível do piso zero, por uma questão de precaução, colocámos alguns extensores de forma a transmitir a carga o mais à fundação, digamos assim, possível. Basicamente foi isto e correu tudo muito bem. Obrigada, Paulo. A conclusão desta obra está prevista para finais de 2014 e continuaremos a acompanhar outras fases até lá. Os pavimentos em betão afagado são normalmente encontrados em zonas industriais, parques interiores de estacionamento e armazéns, devido à sua durabilidade, pouca exigência de manutenção e baixo custo. O contínuo apelo estético da superfície e a grande variedade de cores possíveis elevaram o patamar deste produto para outros espaços, tais como escritórios, galerias comerciais e até mesmo residências. Este pode ser aplicado igualmente em espaços úmidos e zonas molhadas, além de que a sua aplicação é facilmente realizada sobre outro material já existente, sendo assim um excelente produto para a reabilitação ao evitar demolições desnecessárias. As possibilidades de personalização são infinitas, podendo ser conjugado com outros materiais conforme o objetivo da decoração ou da utilização. Ficamos por aqui em mais um programa em Giurde. Voltaremos na próxima semana com mais informações sobre as obras em curso em Portugal e um pouco por toda a Europa. Obrigada por ter estado connosco. Até ao nosso próximo encontro. Tenha uma ótima semana.